E agora nós vamos com a reportagem que foram enterrados hoje à tarde, né, os corpos dos dois pilotos que morreram nesse trágico acidente que nós tocamos no assunto aqui. Esse acidente aconteceu em São Carlos, né? Falamos logo no começo do nosso Cidade Alerta. Olha, gente, e o acidente aconteceu ontem no final da tarde, né? Fizemos toda a nossa cobertura aqui. A aeronave caiu naquela rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior. E aí, segundo a polícia, a aeronave pertencia a uma empresa, né, de São Carlos e fazia esse transporte, então, de pessoas, sócios, funcionários, enfim, para a AgriShow, né? Você vai ver agora na reportagem de Ludmila Osório. Os pilotos foram velados juntos. Amigos e familiares acompanharam a despedida. Policiais militares do helicóptero Águia também estiveram presentes. A irmã de um dos pilotos precisou ser amparada. A aeronave com os pilotos caiu em uma fazenda que fica às margens da rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior, que liga São Carlos a Ribeirão Preto. Testemunhas disseram que o helicóptero caiu rápido e, em seguida, houve uma explosão. Nossas equipes se deslocaram até o local e aqui nessa fazenda, né, nesse local que nós estamos, onde a aeronave ela acabou, segundo informações dos funcionários da fazenda, eles tiveram uma pane, aparentemente, no ar, e o helicóptero ele se chocou muito rápido com o solo. E nisso nós encontramos duas vítimas já fora dos destroços, né? A aeronave foi totalmente destruída e as vítimas foram arremessadas para frente. E possivelmente elas ainda foram vítimas do próprio incêndio provocado pelo combustível da aeronave que vazou. Então elas tiveram múltiplas lesões, múltiplas fraturas, e elas estavam um pouco à frente, né, da aeronave, uns 10 metros mais ou menos. E o combustível que vazou da própria aeronave, que nós acreditamos que ela estivesse com o tanque cheio, tendo visto que ela estava indo numa viagem até Ribeirão Preto. Então esse combustível acabou vazando, atingiu toda essa área que é um capim até baixo, mas ele também pode ter atingido os corpos das duas vítimas. Os corpos foram encontrados fora da aeronave, com múltiplas fraturas e parcialmente carbonizados. Apesar dos dois corpos das vítimas estarem parcialmente carbonizados, havia os documentos, a carteira de ambos estavam no bolso, e essa carteira nós localizamos tanto os documentos pessoais, de identificação de piloto da aeronave, enfim. Todos esses documentos foram coletados e um deles, inclusive, o do Weber, foi localizado um aparelho celular, que está devidamente já recolhido e apreendido. O delegado que investiga o caso informou que a aeronave pertence a uma empresa com sede em São Carlos. A aeronave pertence à empresa Siltomac, e eles trabalhavam em conjunto. Segundo as informações, os dois pilotos do proprietário que aqui estava disse que eles faziam transportes, era muito comum, inclusive hoje ele está fazendo transporte de familiares, tanto da empresa, do proprietário, de um dos diretores da empresa, como também dos familiares dos próprios pilotos. Eles haviam acabado de deixar os familiares na empresa Siltomac, que seriam irmãos, né, o irmão e a irmã e o cunhado de um dos pilotos, e na sequência iriam até Ribeirão Preto no AgriShow buscar mais tripulantes. O delegado informou também que a aeronave fazia viagens de São Carlos a Ribeirão Preto, onde acontece a AgriShow. O acidente aconteceu após um reabastecimento para buscar mais passageiros. Deixaram numa empresa, Siltomac, e depois eles retornariam para Ribeirão Preto para buscar mais tripulantes. E nesse percurso a aeronave acabou caindo. Mais de 24 horas após o acidente, o helicóptero continuava dentro da propriedade particular. O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, já começou os trabalhos para identificar os motivos da queda da aeronave. Os técnicos ainda não deram prazo para a conclusão das investigações. O local está sendo devidamente preservado para verificar qual é a causa do acidente, o que deu causa à queda dessa aeronave. Os corpos foram sepultados no final da tarde no cemitério de São Carlos. Na despedida, amigos lamentaram o acidente. Ótimo amigo, ótima pessoa. Não tenho o que falar, palavras. Um irmão. Perdemos um irmão. Nossa, era um amigo muito legal, muito gente boa. Era bom, entre aspas, tudebom.com.br. Não tinha o que se falar dele. Muito responsável, muito amigo, muito colega.
A gente está muito triste mesmo. A gente perdeu, não é um amigo, é um filho para mim. É difícil de falar do Ricardo, eu sendo muito amigo dele, é muito difícil falar. Mas todos têm o Ricardo como um exemplo, em todos os sentidos. Pois é, eu quero dizer uma coisa para vocês, os meus sentimentos a todos os amigos, os pilotos, a todas as pessoas que o conheciam, né, tanto o Weber como o Ricardo. E dizer uma coisa para vocês aqui, em segundo momento, que é assim, ninguém quer que isso aconteça, mas nós estamos aqui para informar, e informar com responsabilidade. Nós aqui, quando a gente entra num assunto como esse, como ontem, por exemplo, que aconteceu às 5h30 da tarde, foi uma correria que vocês não têm ideia, para a gente poder informar de maneira responsável. Enquanto todo mundo estava dando 4 mortes, a gente já estava divulgando que eram 2. Enquanto um monte de gente estava falando que a empresa prestava serviço, não, a empresa é de uma empresa, o helicóptero é de uma empresa que trabalha no setor agrícola. Então, assim, gente, era transporte de sócios, transporte de pessoas ligadas a essa feira que está acontecendo aqui. Então, assim, entenda que a Record TV trabalha sempre com a informação checada, né? Então, por isso que a gente estava ontem aqui, a todo momento, informando vocês de como deveria ser e com a informação direto da fonte, direto da onde a gente tinha que tirar para poder informar de uma maneira correta. Em nota, a Agrishow disse que lamenta o acidente, disse que ainda, né, a direção do evento se solidariza e leva a sua mensagem de conforto aos familiares, amigos e colegas de trabalho. O CENIPA, que é o órgão que investiga as ocorrências aeronáuticas, disse que foram acionados aí para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave e que técnicas específicas estão sendo utilizadas para verificar o caso. A empresa dona da aeronave, ela não retornou aí o nosso contato, mas o delegado mesmo já veio e disse aí, né, algumas palavras que a aeronave estava regular, já tinha feito aí todo o trabalho de prevenção antes mesmo de vencer a hora, né, das peças. Enfim, agora resta o CENIPA aí trazer também o que veio e a investigação da Polícia Civil, né?